Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para vocês. O meu tema é predição de proteínas exportadas por meio de redes neurais artificiais e o meu orientador é o professor Anderson. Bom, essa apresentação está organizada em 4 etapas. Na primeira parte eu vou fazer uma introdução ao tema, explicando o objetivo e a minha motivação. Depois eu vou passar pela metodologia utilizada para a realização do trabalho. Num terceiro momento eu vou destacar os experimentos que foram realizados e analisar os resultados que foram obtidos. E por fim eu vou fazer algumas considerações finais. Primeiramente, a introdução. O meu objetivo é a construção de uma rede neural capaz de classificar proteínas de bactérias patogênicas para a descoberta de proteínas candidatas à utilização durante a produção de vacinas. Então, a vacinação ela é a principal forma de prevenção de doenças atualmente. E nas vacinas são utilizadas proteínas do próprio patógeno. Patógeno é aquele organismo que está infectando um outro, que está infectando o seu hospedeiro. Então, as vacinas contra o patógeno utilizam proteínas do próprio patógeno. Só que o patógeno, ele produz diversas proteínas, produz muitas proteínas, e a gente precisa encontrar as proteínas que ativam o sistema imunológico humano para utilizar durante a vacina, para a vacina ser uma vacina eficaz. Então, a motivação do meu trabalho é conseguir construir uma rede neural que consiga detectar as proteínas que ativam o sistema imunológico humano, produzidas pelo patógeno, né? Para que essas proteínas possam ser utilizadas na criação de vacinas. Para isso eu vou utilizar redes neurais. Eu vou dar uma introdução do que são proteínas e do que são redes neurais. Proteínas são polímeros responsáveis por diversas funções celulares. No nosso caso de estudo, que são bactérias patogênicas, as proteínas elas são produzidas para realizar uma função específica, e essa função ela pode ser executada dentro da célula ou fora da célula. Então, algumas proteínas exercem sua função dentro da célula e algumas proteínas são exportadas para o hospedeiro para exercer sua função fora da célula. E as proteínas nada mais são do que uma cadeia de aminoácidos. Essas proteínas produzidas por bactérias patogênicas, elas podem ser classificadas em 4 tipos: proteínas citoplasmáticas, proteínas membranais, potencialmente expostas e exportadas. Essa classificação é feita levando em consideração o local em que a proteína vai exercer a sua função. Então, proteínas citoplasmáticas, elas são proteínas que foram produzidas e que vão exercer sua função no citoplasma da célula. A gente pode identificar ela aqui na figura. Essas são as proteínas citoplasmáticas. Elas estão localizadas no citoplasma, no interior da célula. As proteínas membranais, elas estão localizadas na membrana das células, mas elas só têm contato com o interior da célula. As proteínas potencialmente expostas, elas estão localizadas na membrana da célula também, mas elas têm contato tanto com o interior quanto com o exterior da célula. E as proteínas exportadas, depois de produzidas, elas são exportadas para fora da célula e elas exercem sua função no hospedeiro. Por exercer sua função no hospedeiro, essas proteínas exportadas, elas possuem a maior chance de serem efetivas numa vacina, porque por estar no hospedeiro, elas têm grande chance de induzir o sistema imunológico do hospedeiro à produção de anticorpos. Então, o que a gente quer aqui é conseguir classificar essas proteínas em proteínas exportadas e proteínas não exportadas, porque as proteínas exportadas são as principais na utilização de produção de vacinas. Bom, para indicar para a gente onde a proteína exerce a sua função final,
existem os peptídeos sinais. Os peptídeos sinais são cadeias de aminoácidos dentro da proteína que indicam aonde a proteína, para onde a proteína deve ser transportada para exercer a sua função final. Então, a nossa rede neural, ela tem o trabalho de identificar esse peptídeo sinal de proteínas exportadas, conseguindo separar, assim, proteínas exportadas e proteínas não exportadas, que são os outros três tipos. Bom, eu falei que uma proteína nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos. Então, eu vou explicar um pouco sobre os aminoácidos. Os aminoácidos são componentes básicos de uma proteína e existem somente 20 aminoácidos que são utilizados na produção de proteínas. Porém, mesmo com somente 20 aminoácidos, esses aminoácidos uma proteína pode conter vários aminoácidos e esses aminoácidos podem estar arranjados de diversas formas. Então, existem inúmeras proteínas que podem ser produzidas. Aqui a gente tem uma tabelinha listando todos os 20 aminoácidos, uma tabelinha listando todos os 20 aminoácidos e cada aminoácido aqui possui algumas características específicas. Então aqui a gente pode ver nas cores, a gente pode ver a acidez do aminoácido. Então os verdes indicam aminoácidos básicos, os azuis indicam aminoácidos não polares, aminoácidos neutros não polares, então eles não possuem afinidade com a água. Os rosas indicam aminoácidos neutros polares, que possuem afinidade com a água, e os laranjas são aminoácidos ácidos. Nessa tabela também a gente tem algumas características além disso dos aminoácidos, que são a massa, aqui bem pequenininha, a gente tem a massa do aminoácido, a massa molar do aminoácido, e aqui esse número indica a hidrofobia do aminoácido. A hidrofobia, ela tá estritamente ligada com a exportação de uma proteína. Então, quanto mais hidrofóbica a proteína for, mais chance essa proteína tem de ser exportada da célula. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre redes neurais para introduzir redes neurais. Redes neurais são modelos que simulam a atividade do cérebro humano. Uma rede neural é composta por vários neurônios e esses neurônios eles propagam impulsos, propagam sinais. Na rede neural biológica, né, esses impulsos são eletromagnéticos, são eletroquímicos. Na rede neural artificial, esses impulsos nada mais são do que sinais matemáticos. A rede neural ela tem uma grande capacidade de aprendizagem e a sua principal utilização é para o reconhecimento de padrões, onde a gente tem entradas e a gente quer classificar aquela entrada em um determinado conjunto de saídas. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural artificial. Uma rede neural artificial é dividida em 3 camadas. Uma camada de entrada, uma camada de saída e 0 ou mais camadas ocultas. Então, uma rede neural tem obrigatoriamente uma camada de entrada que é responsável por receber os dados, né, dessa rede neural e passar esses dados para frente. Obrigatoriamente, a rede neural também tem uma camada de saída que é responsável por processar pela última vez os dados recebidos e expelir esses dados como a resposta da rede neural. A rede neural ela pode ter ou não camadas ocultas. Essas camadas ocultas, por sua vez, elas estão ligadas somente ao processamento dos dados. Então, os dados provenientes da entrada, eles vão passar por essa camada, vão ser processados, passar por essa camada, processados novamente, passar por essa camada de saída, processados e expelidos como resposta da rede neural. Então, o funcionamento da rede neural é basicamente esse. Eu vou passar sobre a metodologia um pouco.
a minha metodologia foi dividida em duas etapas principais. Na primeira etapa eu construí uma rede neural do C, implementei uma rede neural em C, e na minha segunda etapa eu construí uma base de proteínas que eu utilizei para treinar essa rede neural e para testar. Tá? Então, a primeira parte foi a construção de uma rede neural. A rede neural foi desenvolvida em C com parâmetros definidos pelo usuário. Então, o usuário consegue definir quantos neurônios na camada de entrada ele quer, quantas camadas ocultas ele quer, quantos neurônios em cada camada oculta e quantos neurônios na camada de saída a rede vai ter. Além disso, existem parâmetros que também podem ser variados pelo usuário, como a taxa de aprendizagem, o número de épocas para o treinamento, o erro mínimo para o fim de treinamento, entre outros. O algoritmo que eu utilizei para o treinamento da minha rede neural foi o algoritmo de backpropagation, e no treinamento implementado, todo o conjunto dado para o treinamento é utilizado de forma sequencial. Então, em cada época, todo o conjunto de treinamento é utilizado para treinar aquela rede. Antes da execução da rede, do treinamento e da execução da rede, eu faço a normalização dos dados de entrada para que a rede tenha seus dados normalizados. Todos os dados que entrem na rede sigam o mesmo padrão de limiares. Depois da rede construída, eu apliquei um problema simples para testar a funcionalidade dessa rede. Então eu peguei o problema íris de classificação do ECA, eu peguei todos os dados do ECA e eu utilizei a minha rede para resolver esse problema. O problema íris é um conhecido problema de classificação de flores, onde a gente tem 4 atributos de entrada que representam uma flor, e a gente quer classificar essa flor que foi representada por esses 4 atributos em uma de 3 possíveis espécies. No ECA, a gente tem 150 dados para treinamento, e eu utilizei esses mesmos dados que eu treinei a minha rede para testar ela. Bom, aqui a gente tem os resultados das execuções na rede neural que eu implementei e das execuções no ECA. Na rede neural implementada, eu atingi uma taxa de acerto constante, né, de 97,3% na maioria das execuções feitas. Na execução 1 e na execução 5, né, eu tive uma taxa de acerto de 96,6%, que também é um número alto, mas que não consegue chegar no ótimo da minha rede, que é 97,3%. Nas execuções do ECA, ele conseguiu em todas as execuções achar a taxa de acerto ótima, que seria de 98,6% para ele. Todas as execuções utilizaram os mesmos parâmetros, então eu utilizei 3 neurônios na camada oculta ou 6 neurônios na camada oculta com uma camada oculta. E para essa arquitetura eu fui alterando a taxa de aprendizagem e o número de épocas para aquela rede treinar. Então a gente tem aqui que os meus dois menores números, eu tenho uma taxa de aprendizado pequena e um número de épocas pequeno. Então, com isso, ele teve pouco tempo, a rede neural teve pouco tempo para treinar, e com a taxa de aprendizagem pequena a cada treinamento, ela mudava pouco o seu erro, né? O erro, ele tinha um menor peso de mudança, então ela não conseguiu atingir
aquela convergência ótima, né? Por isso que ela não conseguiu. Mas a gente pode analisar que no ECA com esses parâmetros, a taxa ótima também foi atingida. Um ponto importante para se analisar nesse teste feito é que a minha rede neural ela conseguiu ganhar do ECA no tempo de treinamento. Então a gente ela consegue treinar em um menor tempo do que o ECA. Quanto à taxa ao tempo de execução, a minha rede demora um pouco mais do que o ECA a executar. Depois de feito isso, eu concluí que a minha rede neural ela era funcional por ter conseguido chegar tão perto dos resultados do ECA. E aí eu passei para a construção da base de proteínas que eu ia utilizar para treinar e para testar a minha rede neural. Bom, na base de proteínas, eu usei proteínas dos genomas de 35 espécies de bactérias patogênicas. Então, eu construí uma base de proteínas com 2.500 proteínas. Cada proteína ela é representada por uma string de caracteres. Só que a minha rede neural ela não recebe uma string de caracteres. Ela recebe números, uma string de números, um vetor de números. Então, eu tive que fazer uma representação dessa string de caracteres que representa uma proteína para números. Então, para fazer essa representação, eu utilizei características físico-químicas dos aminoácidos que compõem a proteína e também utilizei quatro preditores. Esses preditores eles foram utilizados para indicar hidrofobicidade dos aminoácidos. Então, como eu já tinha falado no início, a hidrofobicidade está diretamente ligada à exportação de uma proteína. Então, eu utilizei 4 preditores para indicar hidrofobicidade nos aminoácidos. Utilizando isso, essas características físico-químicas e esses preditores, eu montei um vetor de pesos para cada aminoácido. Então aqui a gente tem os aminoácidos aqui em cima, A, R, N, D, esses são os aminoácidos que compõem uma proteína. E aqui a gente tem referências desses aminoácidos. Então a gente tem se o aminoácido é básico, se o aminoácido é ácido, se ele é polar, se ele é não polar. A gente tem também massa e massa molar de características físico-químicas do aminoácido. E aí a gente tem os 4 preditores que foram utilizados para a hidrofobia. E aí, com isso, a gente consegue calcular uma referência da proteína, para cada característica dessa. Então, como que eu calculei essa referência? Então, para a base, por exemplo, a referência é dada pela quantidade de A's que tem na proteína vezes o peso do A para a referência base, mais a quantidade de R's que tem na proteína vezes o peso do R para a característica base. E assim por diante até todos os aminoácidos serem calculados. Essa somatória, eu vou ter a referência base daquela proteína. Depois eu vou fazer com ácido, vou ter a referência ácida daquela proteína. Com polar, referência polar e assim por diante até as 10 referências serem calculadas. Aqui eu coloquei só uma formulazinha para facilitar um pouco o entendimento. Então a referência ela vai ser a somatória dos 20 aminoácidos, a somatória da frequência daquele aminoácido na proteína, vezes o peso daquele aminoácido para aquela referência. Então aqui eu vou somar a multiplicação da frequência vezes o peso. Então, aí eu consegui fazer a minha representação. A minha representação são 60 números. Os 20 primeiros, eles são indicadores da frequência de cada aminoácido na proteína, sem calcular referência. Então, o primeiro número indica quantos A's tem na proteína, o segundo número indica quantos R's tem, o
terceiro quanto N's, e assim por diante até todos. Depois do 21º até o 30º número, vão ser indicadores de referência usando a frequência de cada aminoácido da proteína toda. Então eu vou calcular a primeira referência para a base usando a frequência dos aminoácidos na proteína toda. Depois para ácido, polar, não polar, e assim eu vou ter 10 referências utilizando os aminoácidos na proteína toda. Depois disso, eu dividi a proteína em início, meio e fim, sendo início os 40 primeiros aminoácidos, fim os 60 últimos e o meio o 1/3 da proteína. E aí eu fiz a mesma conta de referências, o mesmo cálculo de referência para o início, como se a proteína fosse só o início dela, como se a proteína fosse só o meio dela e como se a proteína fosse só o fim dela. E aí eu calculei todos os 10 indicadores de referência de novo, mas dessa vez usando frequências diferentes, né? Que seria a frequência dos aminoácidos no início, no fim e no meio da proteína. Então, repassando, a minha representação de proteínas são 60 números, os 20 primeiros indicam a frequência de cada aminoácido, os 10 consequentes vão ser o cálculo de referência, usando a frequência do aminoácido na proteína toda, depois os 10 indicadores de referência usando a frequência dos aminoácidos iniciais da proteína, os 40 primeiros, depois os 10 indicadores de referência usando a frequência dos aminoácidos finais da proteína, os 60 últimos, e por fim os 10 indicadores de referência usando a frequência do meio da proteína de aminoácidos. Aí aqui a gente tem um exemplo de como era a minha proteína na base de dados e como ela se tornou para entrar na rede neural. Ela é uma sequência de caracteres e ela vai virar 60 números. Bom, aí com a rede neural implementada e a base de dados de proteínas construída, eu realizei alguns experimentos. Então, a minha rede neural para experimentos, ela vai ter um único neurônio na camada de saída. Esse neurônio ele vai soltar 0 quando a proteína que entrou não foi exportada e 1 quando a proteína que entrou foi exportada. Eu vou utilizar 1.700 proteínas que foram construídas para treinamento da minha rede neural e 800 proteínas para teste, para ver se a minha rede neural funcionou ou não. E na camada de entrada, a minha rede neural vai ter 60 neurônios. Cada neurônio vai receber um atributo daqueles números, né? Um vetor de números. E eu utilizei 0.001 de erro mínimo para parar o treinamento. Então, quando ela errar menos de 0.001, ele para o treinamento. Aí aqui a gente tem os resultados das execuções. Foram executadas 12 tipos diferentes de rede, né? Com 3 estruturas diferentes. A primeira estrutura eu tenho uma camada oculta com 12 neurônios nessa camada oculta. Depois eu tenho uma camada oculta com 24 neurônios nessa camada oculta, da execução 5 até a execução 8. E depois eu tenho da execução 9 até a execução 12 duas camadas ocultas com 12 neurônios em cada camada oculta. Com essas estruturas eu fui mexendo na taxa de aprendizagem e no número de épocas para treinamento para tentar conseguir uma melhor taxa de acerto. A melhor taxa de acerto que eu consegui foi 82,1%, e aí eu utilizei os mesmos dados no ECA e consegui uma taxa de acerto de 87,2%. Vale notar que a minha melhor execução não foi a melhor execução do ECA, então a minha melhor estrutura de rede neural não foi a melhor estrutura de rede neural do ECA. Porém, a segunda melhor estrutura de rede neural do ECA, né, que foi a execução 9, 87,1%, foi apenas 1%, apenas 0,1% menor do que a melhor taxa de acerto. Ela foi a mesma da minha melhor execução. Então, assim, eu cheguei bem próximo do ECA.
A gente pode ressaltar também o tempo, né? O tempo de execução eu ainda não consegui chegar num tempo de execução igual ao Oracle. Então eu demorei mais para executar os testes da minha rede neural. Mas quanto ao tempo de treinamento, eu consegui vencer o ECA, ser mais rápido do que o ECA para todas as execuções com uma camada oculta. Já nas execuções com duas camadas ocultas, o ECA executou o treinamento mais rápido do que a minha rede neural. Depois disso, com os resultados, para apoiar a validação da utilização de redes neurais, eu executei no ECA só os meus dados com a floresta randômica, com o algoritmo de floresta randômica. O algoritmo de floresta randômica, ele cria várias árvores de decisão e aí ele joga os dados em todas as árvores de decisão e o resultado mais frequente nessas árvores é o escolhido para ser a resposta. Eu utilizei essas execuções, né, no algoritmo de floresta randômica para validar a minha hipótese de que rede neural funcionaria para esse problema. Então, como floresta randômica obteve um resultado de 87,6%, que é muito próximo do resultado obtido pela rede neural, eu consegui concluir que rede neural é um método válido para classificar as proteínas, né? Depois disso, a gente tem as considerações finais, as conclusões. Bom, para o problema íris, a minha rede implementada conseguiu uma taxa de acerto de 97,3% e no ECA ele conseguiu 98,6% de taxa de acerto. Como o problema é simples, a diferença também foi bem pequena, então a minha rede neural conseguiu chegar bem próxima do ECA. Quanto ao tempo de treinamento, a minha rede neural ela conseguiu treinar em menor tempo do que o ECA, em média 6,87 milissegundos menor. Já para o problema proposto, que é um problema mais denso de classificação de proteínas, a minha rede neural ela conseguiu 82,1% de taxa de acerto, enquanto o ECA conseguiu 87,2%. Então foi uma diferença maior de porcentagem de taxa de acerto. O tempo de treinamento, como eu falei já, a minha rede conseguiu treinar mais rapidamente para redes com uma camada oculta e o ECA conseguiu treinar mais rapidamente para redes com duas camadas ocultas. Depois disso, eu fiz o reforço de aptidão do modelo de redes neurais com a execução do algoritmo de florestas randômicas, que obteve 87,6%, validando que redes neurais é um modelo apto a resolver esse problema de classificação de proteínas. Com isso, a gente concluiu que os resultados foram satisfatórios, porque a gente conseguiu chegar bem próximo dos resultados do ECA. A gente não esperava conseguir bater os resultados do ECA, porque o ECA já é um algoritmo que tem muita maturidade, que tem muita otimização. Então a gente conseguiu chegar bem próximo e a gente está satisfeito com essa proximidade. Bom, para melhoria, para a gente conseguir talvez chegar até o ECA na taxa de acerto, a gente tem dois tipos de melhorias que podem ser feitas. Melhoria no algoritmo de treinamento, onde eu posso implementar na minha rede neural validação cruzada, aplicação de momento, ou implementar funcionalidades específicas para a resolução do problema de proteínas. Então eu posso deixar a minha rede neural, fazer minha rede neural deixar de ser genérica e começar a implementar coisas que são específicas para resolver o meu problema de resolução de classificação de proteínas. A gente também pode olhar para melhorar na representação das proteínas. Então, na representação, a gente pode mudar as referências utilizadas, né, as características físico-químicas, a gente pode adicionar novos preditores e a gente pode dividir melhor também a proteína para calcular aqueles 60 números que vão ser utilizados. A gente pode dividir isso melhor. E isso a gente tem como trabalho futuro para melhorar, para conseguir
talvez conseguir chegar próximo, mais próximo do eco até atingir ou passar o eco. E é isso, pessoal. Obrigado. Esse foi o meu TCC. Aqui a gente tem as referências. E agora eu abro para dúvidas. Obrigado pela atenção.